Aí, terceirão, que bom que você entrou nesse vídeo. Sinal que você está bem interessado. E assim, esse é um assunto que é lá para o primeiro ano, né? Para a gente ficar um tempão falando disso. Se eu fosse falar em uma aula, ia ser uma aula só sobre isso. Então eu resolvi gravar separado. Que bom que você vai assistir. E é bem legal essa aula, tá? Só que por outro lado, é algo bem teórico, que o Enem não está cobrando tanto, então eu coloquei assim em segundo plano, não que não seja importante, mas eu coloquei em segundo plano para entrar e assistir realmente quem precisa, quem vai fazer vestibular e tal, né? Então, vamos lá, vamos ver o que é essa história do domínio da função. Para a gente estudar esse assunto, então tem uma musiquinha e então nós vamos seguir o andamento da música. Então eu vou começar cantando. Então vamos lá. Vamos lá então. É real, domínio da função polinomial. Que legal, é só usar o R para não se dar mal. É real, domínio da função polinomial. Que legal, é só usar o R para não se dar mal. E se a função não for inteira, olha o divisor. É diferente de zero ao denominador. E se a função não for inteira, olha o divisor. É diferente de zero ao denominador. E aí? É engraçado. Quando a gente está na escola, o pessoal fica batucando, cantando sambinha, sei lá o quê. Mas enfim, aqui vai ter que ser desse jeito, né? Então eu vou explicar para vocês o que significa essa letra meio maluca, né? Então, primeira parte fala assim: é real domínio da função polinomial. Então, o que é uma função polinomial? A gente já vai ver, tá? É só usar o R para não se dar mal. Então, vamos lá. Eu vou avançar aqui um slide para a gente ver o que é isso. Então, função polinomial. Nós já vimos os polinômios. Então, você sabe o que é um polinômio, você sabe reconhecer um polinômio. Então, aqui eu tenho o polinômio do segundo grau, aqui também. Aqui eu tenho uma reta, né, que é um polinômio do primeiro grau. Então, aqui eu não estou vendo qual é a função, mas eu sei que ela é uma função desse tipo ax mais b, né? No caso aqui até dá para ver, ó. O b aqui vai ser o 5, né? E daí faltaria calcular só o a, mas enfim, eu estou vendo que é uma reta, eu sei que é uma função polinomial do primeiro grau. Aqui eu coloquei um exemplo, olha, de uma função de terceiro grau e uma de quinto grau, né? Então, são polinômios assim. E o que acontece? Quando eu tenho qualquer função desse tipo polinomial, o domínio dela é todo o conjunto dos números reais. Então, eu não tenho trabalho nenhum. Se eu vejo que a função é polinomial, o domínio é real. O que é o domínio? São todos os números que podem entrar lá no lugar do x, aqui assim, por exemplo. Então, eu sei numa função do segundo grau que qualquer número que eu colocar lá para fazer a continha com x vai dar resultado. Eu não vou ter problema no cálculo. Problema do tipo, o cálculo não vai existir, né? Então, eu sei que qualquer número que eu colocar aqui nesse domínio dessa função vai ter flechinha para ir lá para o outro lado. Eu não vou ter problema aqui nesse cálculo. Eu vou levar o número ao quadrado, vou multiplicar por 2, depois eu vou somar com 5 vezes aquele mesmo x e vai dar uma resposta. Beleza? Então, se vai ter resposta, não tem problema de dizer, tal número não vai dar certo para fazer a conta, tá? Então, quando é assim, quando a função é polinomial, sempre dá certo o cálculo do x, sempre tem resposta, né?
Então, todas essas funções polinomiais, o domínio delas é real. Então, por isso que lá na musiquinha fala assim, é real, domínio da função polinomial. Deixa eu ver se está aqui, ó. Ai, tá, agora a internet tchutchou aqui. É real, domínio da função polinomial. Que legal. É só usar o R para não se dar mal. Bom, vamos em frente, né? Aí, lá na música, tem uma outra parte que fala assim, e se a função não for inteira? Olha o divisor. Grava. Olha só. Então, eu cantei lá uma outra parte, falava assim, e se a função não for inteira? Olha o divisor. É diferente de zero. O denominador. Então, olha só, que função é essa que não é inteira? É uma função desse tipo aqui, ó. Deixa eu pegar o marca-texto, ó. Essa aqui, por exemplo, ela não é inteira. A gente tá dando esse nomezinho para ela. Um nomezinho assim, meio chulo, né? Uma função que não é inteira. Mas é a função do tipo que quando eu coloco o valor do x, vai dar um resultado quebrado. Por exemplo, se o meu x é 2, aí eu vou fazer aqui nessa função, ó, f de 2, por exemplo, aqui, ó, f de 2. Quando eu fizer, vai dar meio, né? Vai dar um número decimal, vai dar um número quebrado, que é meio, então f de 2 vai dar meio. O que acontece nesse tipo de função? Qual é o problema dessa função? O problema é que tem um x no denominador e esse x pode vir a ser zero. E se por acaso zerar o denominador, então é um problema, porque daí vai ter uma divisão, 1 dividido por zero. Aí isso não existe, né? Por quê? Porque não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero, tá? Então, toda vez que tiver um x no denominador, eu tenho que ir lá e cuidar para não entrar zero lá. Então, o que eu faço? O que é cuidar para não entrar zero? Cuidar é tirar o zero do domínio. Então, eu falo assim, olha, você pode pegar qualquer número, menos o zero. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no domínio, né, aquele conjuntão de números, eu tenho que ir lá e tirar o zero. Ou tirar o número que vai atrapalhar e vai zerar o negócio, tá? Por exemplo, dessas outras que eu estou mostrando aqui na tela, olha só, essa daqui, deixa eu circular em verde aqui, ó. Essa que eu estou circulando em verde, ela não vai ter problema com o zero, mas esse denominador pode vir a zerar. Então, quando que ele pode zerar? Se por acaso eu for querer fazer um f de 2, olha o que vai acontecer. Eu vou pôr o 2 aqui. Aí vai ficar 2 menos 2, 0, zerou o denominador, furou o resultado, não tem resposta. Então, o f de 2 vai para lugar nenhum. Ele não vai ter flechinha. Não vai ter flechinha para ir. O 2 vai sobrar nesse domínio sem ter flecha. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou lá no domínio e tiro o 2, porque o 2 é o que vai dar problema, né? Então, o que eu tenho que fazer nessa história do domínio? Eu tenho que limpar o problema lá no domínio. O problema nessa primeira aqui é o 0, tira o 0 do domínio. Nessa outra aqui, o problema é o 2, tira o 2 do domínio. Então, você tem, na hora que você vai declarar quem é o domínio, você tem que dizer, ó, o domínio aqui são todos os reais, menos esse número. Pronto, tá resolvido. Isso é estudo de domínio, tá? Olha, no caso dessa outra aqui, ó, 3x mais 1, beleza. Essa parte de cima não atrapalha em nada. O problema é aqui embaixo, ó. Então, posso ter um problema de virar um zero aqui, ó. Porque o número ao quadrado
menos ele mesmo, será que pode dar zero? Ó, x² menos x. Será que isso pode virar um zero? Tem algum número que se eu puser aqui, vai zerar? Então, por exemplo, se eu colocar o próprio zero no lugar de x, já vai zerar. Então, esse é um problema. Tem algum outro? Né? Então, eu tenho que resolver essa conta aqui para ver que número que zera. No caso aqui, pondo o x em evidência, eu vejo que o 0 vai zerar e o 1 também vai zerar esse parênteses. Então, o que eu tenho que fazer no domínio dessa função aqui amarelinha? Domínio vão ser todos os reais, menos, tirando quem? Tirando o 1 e o 0. Aí eu resolvi o problema, porque são só dois números, eu tiro eles, não vai ter mais problema, né? Então, quando a função não é inteira, eu tenho que fazer isso. Agora, quando a função tem raiz, olha, veja essas aqui, tem um monte de raiz. Então, a gente vai falar das que tem raiz agora na próxima passagem, tá? E aqui eu tenho uma função, olha, essa aqui é uma função de primeiro grau. Nesse caso, eu já falei antes, olha, ela é uma função polinomial de primeiro grau, ela não tem problema nenhum. Qual que vai ser o domínio dela, então? Vai ser R. Espero que você tenha pensado isso, tá? Bom, então agora a gente chegou na parte em que a gente vai falar das funções irracionais. As funções irracionais é toda a função que tem uma raiz, a gente chama de irracional, tá? Não é nada de estrambólico, é só o nome. Tem raiz é função irracional. Então, agora eu vou passar o slide, que a gente vai cantar mais um pedacinho. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo aqui com a música. Espera aí. Irracional é assim, o radicando é maior ou igual, se for embaixo ele é só maior, sempre que o índice for par, olha lá. Irracional é assim, o radicando é maior ou igual, se for embaixo... Irracional é assim, o radicando é maior ou igual, se for embaixo ele é só maior, sempre que o índice for par, olha lá. O radicando é maior ou igual, se for embaixo ele é só maior, sempre que o índice for par, olha lá. Bom, gente, então, olha só. Gente, irracional é assim, o radicando é maior ou igual. Então, o que você tem que pensar? O radicando, ele tem uma exigência, né? Toda a raiz, ela exige que seja essas raízes pares. Então, ó, quando a raiz é par, por exemplo, aqui não está escrito, mas a raiz é quadrada, de grau 2 aqui. Né? O índice 2, grau não, índice 2. Quando o índice é ímpar, é diferente. Então, nessa parte da música, fala assim, sempre que o índice for par, olha lá. Então, olha lá onde? Olha lá no índice da raiz. Então, estou falando, sempre que o índice for par, olha lá. Então, eu olho no índice da raiz. Se o índice for par, você faz assim, ó, o radicando é maior ou igual, né? Então, quem é o radicando aqui é o x. Então, eu vou fazer o x é maior ou igual. Maior ou igual que quem? Maior ou igual a zero. Por quê? Porque ele tem que ser positivo, tá?
Como ele tem que ser positivo, esse radicando tem que ser maior ou igual a zero, porque sendo maior ou igual a zero, ele vai ser positivo e aí vai ter raiz, tá? Então, para que exista resposta nessa função, quando você for fazer f de algum número, tem que existir resposta. Para existir, esse número tem que ser positivo. Então, você tem que garantir que o radicando seja positivo. Para ele ser positivo, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, na musiquinha fala, irracional é assim. Então, irracional é assim, a função irracional que tem raiz. É assim, o radicando tem que ser positivo. Então, o radicando é maior ou igual. Se ele for embaixo, ele não pode dar zero, porque é aquela outra exigência. Se for embaixo, aí é só maior. Nesse caso aqui, ele tem que ser maior que zero, não pode ser igual a zero. E isso é sempre que o índice for par, tá? Então, vamos lá. Aí a gente canta assim. Irracional é assim, o radicando é maior ou igual. Se for embaixo, ele é só maior. Sempre que o índice for par, olha lá. Então, olha lá no índice. E na outra irracional, quando o índice é ímpar. Então, irracional é assim, se o índice é ímpar, tudo é real, e o seu estudo é polinomial. Se liga no domínio para não se dar mal, é real. Esse é real no final, ele remete ao quê? Todo domínio tem alguma coisa a ver com real. Vai ser sempre o real alguma coisa, alguns números reais. Então, sempre alguma coisa que vai ter que sair dos reais, né? Porque essas funções são reais. Então, ou o domínio vão ser todos os reais, ou vão ser os reais menos alguns números, ou vai ser só uma parte dos reais. Então, eu vou eliminar, né? Por exemplo, quando eu coloco maior que zero, eu elimino todos os negativos. Então, ele vai ser um intervalo real. Então, é sempre alguma coisa com os números reais, tá? Então, no caso, se o índice é ímpar, tudo é real, o que quer dizer? Se a função é de índice ímpar, ela tem raiz negativa, ela tem raiz de 0 é zero. Então, por exemplo, se eu faço a raiz cúbica do menos 8, dá menos 2. Se a raiz cúbica é do mais 8, dá mais 2. Então, no caso das raízes de índice ímpar, não tem essa limitação de tem que ser positivo. Quando a raiz é de índice ímpar, qualquer número que você botar lá vai dar certo. Então, no caso da raiz de índice ímpar, todo domínio é real. Mas no caso das raízes de índice par, daí tem todo aquele caso que eu já falei. Então, se a raiz é de índice ímpar, tudo é real. Se a raiz é de índice par, aí tem que ver, né? O radicando é maior ou igual, se for embaixo, ele é só maior, tá? Bom, aí, deixa eu dar uma parada aqui, eu já volto, tá? É que eu tenho que voltar o slide, ele não... Aí, então eu reorganizei o slide, então a gente vai olhar esse daqui por último, tá? Então, olha só, aqui eu coloquei alguns exemplos de funções, agora já com o domínio escritinho ali do lado, né? Então, essa primeira aqui é a função identidade. A gente falou dela hoje na aula. Ela é uma função polinomial do primeiro grau, a mais simples, né? Então, ela tem o domínio que são todos os reais. Então, a musiquinha fala assim, é real, domínio da função polinomial. Porque essa é uma polinomial, então o domínio dela já é real, tá? Depois, na música continua. E se a função não for inteira? Olha o divisor. Então, essa aqui não é inteira, né? Ela é uma fração. Então, eu olho o divisor. Esse divisor não pode dar zero. No caso aqui, o x tem que ser diferente de zero, ou seja, eu posso colocar qualquer número aí, menos o zero. Então, para definir esse domínio, eu estou definindo assim, ó, domínio é igual a reais com esse asterisco. O asterisco indica que o zero está sendo excluído. Então,
Quando o zero está excluído, só o asterisco já resolve. Desculpa. Só o asterisco já resolve para informar que o zero está excluído do conjunto, tá? Agora, nessa daqui, olha, ela é uma irracional de índice par. Então, quando o índice é par, não pode pôr número negativo lá dentro. Então, o radicando, ó, então a musiquinha fala assim, irracional é assim, o radicando é maior ou igual. Então, o x, o que tiver lá dentro, tá? Não é só o x, é tudo que está no radicando. Então, o radicando é maior ou igual. Então, eu pego o que está no radicando e coloco como maior ou igual a zero, tá? E aí, se tiver alguma continha lá para fazer, a gente faz e diz quais são os números que vão zerar. Esses números a gente tem que tirar do domínio. Nesse caso aqui, ele colocou reais não negativos. Ó, quando tenho mais, eu digo não negativos, por quê? Porque são todos os positivos e o zero. Então, quando eu digo não negativos, eu estou deixando o zero e os outros positivos, né? Então, eu indico isso pelos reais mais. Então, se eu ponho reais e o símbolo de mais, eu já estou pegando do zero para cima, tá? Agora, nessa aqui de baixo, olha, eu tenho uma raiz embaixo. Então, na música fala assim, irracional é assim, o radicando é maior ou igual. Se for embaixo, ele é só maior. Por que só maior? Porque é só maior que zero. O próprio zero não pode, porque não pode zerar o denominador, tá? Então, aqui nesse caso, foi os reais positivos excluindo zero. Então, nesse caso aqui, eu digo positivos. Aqui eu digo não negativos, aqui na de cima, tá? Porque aqui eu já excluí o zero. Então, como o zero, eles não consideram que o zero não é positivo nem negativo, então, para me referir ao zero, eu não coloco que ele é nem positivo nem negativo. Então, veja que nesse caso, a gente diz não negativos, ou seja, não é negativo. Então, é positivo e pode ser o zero. Agora, aqui eu tirei o zero no R mais asterisco. Então, aqui, como eu tirei o zero, sobraram só os positivos. Então, aqui eu chamo de positivos, tá? Isso é teoria de matemática, isso é para quem vai para a área de exatas, tem que conhecer essa terminologia, tá? Então, o que tiver dentro do radical tem que ser só maior. E nesse caso aqui da última, tem uma raiz de índice ímpar. Então, nessa aqui, olha, moleza, domínio reais, tá? Gente, então é isso aí, tá? E agora eu vou gravar o outro vídeo que tem exercício lá da apostila, tá? Então eu quis fazer esse aqui só com a teoria, já são 23 minutos. Mega peço desculpas, mas é grande, mas é muito teoria, como eu falei, seria uma semana lá no primeiro ano, tá bom? Beijo para vocês. Volto, ó, aqui já foi pro final. Então eu vou parar e volto